tarde, né? Agora é definitivo, boa tarde a todos e sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Esse nosso encontro, nós vamos falar aí sobre as novidades, a inovação e possibilidades do Onvio Message, né? Desculpa, do Onvio Processos, tá? Então, estão aqui conosco o Adão Dutra, o Felipe Brandão, que eles são analistas de produtos, o Roger Pesce, que é especialista da experiência do cliente. Depois eles vão se apresentar um pouquinho melhor, para já não tomar muito tempo de vocês. Então, eles vão trazer aqui para a gente as últimas atualizações do Onvio Processo, vão passar, vão apresentar aqui, né, em tempo real, qual foram essas atualizações. Vou mostrar, né, para vocês também aproveitar aí como aproveitar melhor as funcionalidades já existentes e também vão passar aí algumas novidades ainda que está por vir no Onvio Processo. Na telinha está o nosso QR Code que dá aí a possibilidade para você que é cliente contratar as soluções do domínio da Thomson Reuters com desconto especial. Se você não é cliente, também está interessado em contratar as soluções do domínio, também pode ler o QR Code, preencher o formulário, que nós entraremos em contato com vocês para passar aí os descontos, né, de cada contratação. A gente analisa a sua real necessidade, né, para quem não é cliente, para a gente oferecer aí o melhor pacote, porque a gente tem o domínio Start, o domínio Plus e o domínio Premium. E para quem é cliente, nós temos os modos adicionais, né, o Onvio Processo, o Onvio Message, o domínio Web, e a gente conversa com vocês aí conforme as informações que deixarem no formulário. Então, não perca essa oportunidade, leia o QR Code, que a gente entre em contato. Eu também quero deixar um recadinho aqui antes de começar. Em outubro, no dia 29 e 30 de outubro, nós temos o nosso evento do Synergy, que vai acontecer lá no WTC São Paulo. O site está lá no nosso, a página do evento também está lá na página, está no nosso site. Tá? E se alguém tiver interesse aí, eu vou botar lá no chat o cupom de desconto que a gente pode também passar para vocês aqui que estão presentes no webinar, certo? Então, a gente tem um cupom de desconto para você que está interessado em participar do nosso evento, do Synergy. É um evento somente para clientes das soluções domínio, um evento que acontece 2 anos, mas é um evento muito importante. A gente já fechamos palestrantes aí com o Ricardo Amorim, o Cleito Conservani, tem o Felipe Tito e outros mais 12 influenciadores que estarão presentes nesse evento. Então, depois eu passo o QR Code, o cupom de desconto para vocês. Agora, né, não estendendo muito, eu passo para o Adão, passo para o Felipe, passo para o Roger aí, iniciar o nosso encontro de hoje com esse tema de Onvio Processo. Eu começo aqui me apresentando, Sil. Depois o Adão e o Felipe vão tocar a apresentação. Então, boa tarde a todo mundo que está no nosso webinar. Sou o Roger, trabalho aqui no time de CX da Domínio, né? Então, acompanhar as demandas do cliente, também converso bastante com o Adão, com o Brandão ali sobre melhorias para a gente priorizar, enfim, o que a gente vai fazer de roadmap. Acho que o Brandão vai mostrar hoje para a gente um pouquinho do produto e das novidades, tá? E podem enviando as perguntas aí pelo chat, tá? Que durante a apresentação eu vou incluindo, passando a pergunta para eles, ou também no final do webinar a gente vai deixar alguns minutinhos para algumas perguntas que talvez não fossem aqui do tema do webinar. Então, fiquem à vontade para interagindo pelos comentários que eu vou fazendo a monitoria. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Adão, trabalho aqui juntamente com o Felipe no time de produtos, né? Especificamente aqui nessa parte do processos. Vai ser uma honra estar aí com vocês essa tarde, tá? Para apresentar essas novidades, as últimas atualizações que a gente vem fazendo no nosso sistema. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Brandão, faço parte aqui do time de produtos também do Processos, né, do Processos. Vou estar apresentando um pouquinho para vocês as novidades desse último ano que a gente lançou até o momento, o que a gente está fazendo ainda, o que a gente está prestes de lançamento ali para atualizar vocês e também estar respondendo ali as dúvidas e os questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Vou só trocar aqui a tela de apresentação já para a gente poder iniciar.
E vai ter novidade que a gente já vai falar hoje, que é um spoiler do Synergy, né, Sil? Então, o pessoal já fica atento. Se estiverem vendo minha tela, vocês me avisem, por gentileza. Pessoal, se vocês puderem ver no chat, todo mundo vendo já? Uhum. Bom, vamos lá, pessoal. Então, como eu comentei, eu vou iniciar pelos itens principais. Acho que a gente fez de alteração esse ano. Tá? A gente, esse ano, principalmente ali, na verdade, desde o ano passado, o time do processo tem focado bastante em melhorias de visuais, gestão visual mesmo do sistema. Né? Então, vocês perceberam aí que no decorrer do ano passado a gente alterou o nosso dashboard principal algumas vezes, fizemos algumas melhorias nele, alteramos também, fizemos ali a criação dos filtros, fizemos ali algumas criações. Então, só uma introdução básica a gente focou bastante nessa alteração visual de fato do sistema, nessa otimização dele nesses últimos tempos. Então, vocês vão ver que a maioria das melhorias que eu vou citar aqui, que a gente vai passar, é muito nesse sentido de ajustar o controle, ajustar o dashboard, o controle de dados do sistema, mas de uma forma mais visual, principalmente. Tá? Então, aqui dentro do... Opa, ó, como eu comentei, né, as novidades de 2024 é mais gestão visual, as atualizações do dashboard, lançamos o dashboard de calendário, que era muito solicitado ali pelos nossos clientes, né? Então, a gente fez o lançamento dele no finzinho do ano passado e finalizou ele de forma completa no começo desse ano. Lançamos também o permissionamento, tá? Então, vou passar ali esses pontos com vocês. Começando pelo dashboard, como eu comentei, nós fizemos ali as alterações visuais no dashboard de uma forma completa. Então, para quem é cliente um pouco mais antigo, lembra que a gente tinha aqueles dashboards no formato de pizza, na cor azul, também em todo o sistema. Então, a gente alterou o dashboard inicialmente, tá? Fizemos ele ali, trouxemos os gráficos de velocímetros, trouxemos uma nova disposição na questão dos dados ali de apresentação. Tá? Então, a gente fez essa troca ali dentro do sistema para deixar algo mais dinâmico, de fato, dentro ali do processos. Tá? A gente fez aquele controle de uma forma mais geral. Então, vou até mostrar para vocês aqui, né, a disposição do novo dashboard. Então, ele ficou nesse formato aqui, com base no que a gente tinha. Roger, só se puder me confirmar se está trocando certinho as telas. A gente está vendo o dashboard atual, tá, Brandão? O dashboard atual, tá bom, beleza. Só para ter certeza que vai trocar certinho aqui, então. Então, como eu comentei, a gente, para quem lembra um pouquinho do dashboard antigo do Processos, ele era aquele formato mais gráfico de pizza, tudo numa tela jogada ali, tinha que ficar scrollando para poder acessar todos os dados da tela, né, a visão tanto de administrador quanto de gerente ali e usuários. Nesse caso, a gente compilou inicialmente todos os dados do dashboard numa tela única, trazendo uma melhor visibilidade, principalmente para os pontos de atenção aqui na parte da esquerda da tela, né? Então, visualmente mais fácil de entender, trouxendo os dados principais, então só de bater o olho aqui eu sei que eu tenho 36 tarefas atrasadas, 2 pendentes de aprovação, 7 gerando multas. Então, a gente trouxe essa visão principal mais para a parte já da tela, né? Então, você abre o dashboard, você já tem visão a esses dados, tá? Trouxemos também uma opção de conclusão, uma porcentagem de conclusão das tarefas ali do seu departamento, né, para quem é usuário, para quem é gerente e para quem é administrador. Uma visão do todo aqui do escritório, para que ele sempre esteja ciente de quantos por cento ali já foram concluídas as tarefas geradas naquele mês. Né? Então, temos essa parte do controle. E, substituindo os gráficos de pizza que a gente tinha anteriormente, nós trouxemos o dashboard expansivo aqui com os gráficos em velocímetro, né, onde ele demonstra exatamente a barra de porcentagem de conclusão de cada um desses status. Aqui não tem muita coisa concluída, até porque a gente está no iníciozinho do mês, né, dia 5/9. Então, tem 14% aqui concluídos no análise 1, mas no contábil ainda não está nada concluído. Então, scrollando aqui, o admin consegue visualizar todos os departamentos que ele faz parte, né, de forma individual aqui por departamento. Tá?
E essa substituição aqui, ela veio exatamente para agregar nessa parte do controle, né? A gente conseguiu separar aqui quantas dessas tarefas que foram concluídas em atraso, quantas delas foram desconsideradas, ou quantas das tarefas que estão abertas já estão com status de impedimento ali por algum motivo. Então, a gente consegue já nesse dashboard aqui fazer essa análise inicial, tá? Voltando para os dados de melhorias ali que a gente colocou, né? Ainda sobre o dashboard, lançamos os novos filtros ali na barra superior, né? Então, na header ali do dashboard novo, é possível aplicar filtros que no dashboard antigo não era possível. E também lançamos a função de favoritar esses filtros, tá? Basicamente, vocês conseguem aplicar o filtro uma vez, então ver sempre o mês atual, ver sempre os próximos 7 dias, e depois aplicar esse filtro dentro do processo de uma forma rápida, prática, né? Junto disso, atualizamos a lista de dados que a gente tinha no dashboard antigo. Para quem vai lembrar, ficava no final da tela uma lista bem básica, só com as informações de tarefas concluídas, e eram informações meio perdidas ali embaixo no fim da tela, que não era muito utilizado. A gente reformulou e criou uma visão nova do dashboard para esses dados, e também aproveitando essa mesma tela, lançamos o dashboard de funcionários ali nesse ano também, para poder somar junto com o dashboard principal ali do processos, tá? Então, se a gente visualizar aqui, basicamente, dentro do processos aqui, esses itens, como eu comentei, os filtros que a gente lançou aqui dentro, né? Então, o filtro de período, o filtro de usuários, de departamentos, de agrupadores de clientes, que era um filtro bastante pedido também, para poder compilar todos os clientes que fazem parte de um mesmo segmento, ou de um mesmo plano dentro do escritório, né? Aqui dentro do dashboard. E a opção de favoritar meus filtros, onde eu consigo pegar esses filtros salvos e aplicar aqui um filtro com base no que eu favoritei anteriormente. Então, se eu pegar aqui um filtro já feito, ó, ele vai me trazer os dados aqui basicamente do filtro que já tinha sido aplicado. Então, de 1/10 de 2023 a 31/10 de 2023, que é um filtro de outubro do ano passado, que eu já tinha salvo, né? Então, eu consigo voltar nesses filtros ali o tempo inteiro para poder ter esse padrão. E quando eu quiser voltar para o filtro padrão, né, que é ali vendo tudo, eu clico aqui no dashboard, ele me atualiza novamente para todos os dados, tá? Como eu comentei, a gente fez aquela visão de listagem, onde a gente reformulou os dados que a gente já apresentava para deixar uma forma mais dinâmica e mais fácil. Então, clicando aqui em relatórios dentro do dashboard, a gente é direcionado para uma visão de lista, de fato, ali, de todas as tarefas que estão geradas no período que está sendo filtrado. Por padrão, a gente sempre vem na coluna de colaboradores. Então, aqui eu consigo ver por colaborador quantas tarefas ele tem geradas no mês e quais os status dessas tarefas ali, para ele poder estar executando. Se o colaborador faz parte de mais de um departamento, aqui na visão de listagem a gente segrega, então, para vocês. Então, o Adão, gerente aqui, ele faz parte do Análises 1 e do pessoal. Eu sei que ele tem 2 tarefas em um e uma tarefa em outro aqui para concluir. Então, ele precisa estar executando, e é uma forma mais prática assim, de visualizar principalmente o que está mais atrasado, o que já está quase concluído ali de cada funcionário, tá? Temos também a visão de empresas, no mesmo formato que é o de funcionários, né? Então, aqui a gente compila por empresa. Por exemplo, a Aquarela do Brasil, eu sei que ela tem 17 tarefas no total geradas, 13 ainda estão abertas no prazo, 3 já estão em atraso, e uma foi concluída em atraso aqui para ele, tá? Eu sei que tem 6% dessa empresa aqui já concluída. Se eu clicar em qualquer um desses dados aqui, eu sou direcionado para a tela de tarefas diretamente para essas tarefas que estão sendo listadas. Então, vocês conseguem ter sempre esse controle, essa visão, né? Essa particularidade de ser direcionado para a tela de tarefas a hora que vocês quiserem para visualizar exatamente quais são essas 13 tarefas. Tá? Temos também a opção por tarefas, que daí a lógica vai ser sempre a mesma, pessoal, nesse caso. O que vai mudar é exatamente quais dados vocês querem analisar primeiro. Se vocês querem analisar o que o colaborador falta entregar, ou quais empresas estão num estado mais crítico, ou já estão mais concluídas, ou até mesmo as tarefas, né? Às vezes uma folha de pagamento ali próximo do dia 5 que ainda não foi concluída, você já deveria estar 100% e ainda não está. Então, vocês conseguem visualizar por aqui. Vocês conseguem aplicar os filtros aqui também e ser refletido nessa tela, tá? Para poder visualizar especificamente ou uma tarefa ou um cliente específico. Então,
por exemplo, pegar aqui o filtro de tarefas e filtrar pelo balancete. Isso aí o pessoal já estava perguntando aqui no chat, tu já vai responder algumas perguntas com esse filtro aí. Sim, a gente consegue filtrar aqui então por tarefas. Se eu filtrar o balancete, tanto o meu dashboard em principal quanto lá na tela de relatórios, vai ser baseado somente nessa tarefa. Então eu sei que tem 4 balancetes gerados, 2 para o Felipe, 2 para o Diego aqui, que ainda estão em abertos, né? Se eu vier aqui na tela de empresas, eu sei quais empresas têm essa tarefa aqui pendente. E na mesma coisa na tela de tarefas, né, eu consigo já ver qual o status de cada uma delas aqui na tela de tarefas. Posso pesquisar mais de uma tarefa se eu quiser também, tá? Que eu posso fazer a soma de filtros, né? Então, se eu quiser pesquisar 5 tarefas, ou 2 funcionários só, eu consigo fazer esse compilado e aplicar aqui para a tela de relatórios, tá? Para a tela de listagem aqui do dashboard. Vou voltar aqui para o filtro padrão só para mostrar para vocês uma outra visão. Eu comentei que a gente lançou o dashboard expansivo por funcionários recentemente também. E o dashboard expansivo por funcionários, vocês entrando aqui na tela de listagem, né, na tela aqui de relatórios, tem esse botãozinho aqui, ó, dashboard de colaboradores na coluna de colaboradores, que quando vocês clicam nele, ele basicamente expande aqui para a gente um gráfico, né, de velocímetro, igual aquele que a gente tem na tela anterior do dashboard, só que aqui é por funcionário. Então a gente vê o nome do funcionário aqui em cima, a foto do funcionário, se ele tiver adicionado uma foto ali dentro do processos, e como tá as tarefas que ele cuida, né? Então aqui a gente compila por funcionário. Então se um funcionário tem tarefas em mais de um departamento, vai estar aqui todas as tarefas que ele é responsável. Tá? A gente não faz a segregação, a gente só faz na listagem. Então aqui eu sei que, ó, olhando por aqui, o Brandão aqui tem 27, a Gabriela tem 29 tarefas aqui. E através desse processo aqui, eu consigo entender, às vezes, se algum funcionário está sobrecarregado, se algum funcionário está um pouco mais atrasado que os demais, para poder dar um auxílio e liberar essas tarefas. Beleza? Então, aqui, né, nesse primeiro momento, esses foram os itens iniciais que a gente lançou lá no comecinho do ano. A gente, na verdade, já ficou o ano passado inteiro com essas telas, mas acabou que a gente foi remodelando, foi ajustando alguma coisa assim de layout dentro da tela como um todo. Lançamos um filtro novo aqui dentro do dashboard, que foi bastante pedido por alguns clientes nossos também, que é o filtro aqui de tarefas sem usuário de cliente. Tá? Basicamente, esse filtro ele vai compilar todas as tarefas que elas notificam o cliente, então elas enviam um e-mail de conclusão da tarefa para o cliente, porém não tem nenhum e-mail do cliente cadastrado. Às vezes por falta de configuração, ou às vezes na correria ali das configurações acabou removendo um usuário que não era para remover de X departamento. Então, caso vocês concluam uma tarefa que deveria notificar o cliente e não notifique porque falta um e-mail para ser enviado, né? Falta um e-mail ali do usuário que deveria receber aquele arquivo ou aquela conclusão da tarefa, nós vinculamos aqui, né? Nós temos aqui esse dado dentro do dashboard que vai apontar para vocês quantas tarefas estão nesse cenário. Tá bom? Beleza? E só lembrando que os filtros ali vocês conseguem personalizá-los, tá? E deixar salvos aí até nos favoritos, né? Então, de repente você tem um grupo de empresa ou um departamento que você quer fazer um controle mais todo mês ou mais com uma rotina, a gente disponibiliza isso como um pelos filtros personalizados. Perfeito, Roger. E ainda nesse ponto, a gente não tem limite de filtro, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem filtrar ali, criar agrupadores de clientes, vincular os clientes necessários nesses agrupadores e criar filtros específicos, seja por segmento ou então por planos mesmo do escritório, né? Dependendo da forma que vocês separam ali os clientes, quantidade de demandas, às vezes tem uns clientes que demandam mais do que outros e vocês querem separar esses caras, vocês podem usar os agrupadores de clientes para poder fazer essa separação e depois criar filtros personalizados para acompanhar somente esses clientes dentro do dashboard. Brandão, comentar também só sobre a aplicação desses filtros e tal, né? Muito interessante também para quem usa células, né? Então, a gente sabe que tem muitos escritórios que gostam de usar células para dividir esses clientes e o gestor gostaria de ter uma visão completa e também uma visão parcial de como está andando cada célula. Acho que é muito relevante botar esses agrupadores e fazer esses filtros. Isso mesmo. A função, o agrupador de clientes aqui dentro do Processos, ele vem muito num cenário de
se adequar a diversas formas de segregação que vocês façam dos clientes de vocês dentro do escritório, né? Então, as separações que vocês fazem, sejam por atendimento ou por controle mesmo, vai ter uns clientes que vão exigir que vocês tenham uma atenção mais de perto, porque eles demandam um trabalho a mais, demandam uma atenção a mais. Vocês podem estar criando agrupadores de clientes específicos, vincula esses clientes nos próprios agrupadores e depois consegue fazer os filtros somente desses caras dentro do dashboard para manter sempre um acompanhamento de perto desses dados. Tá? Ô, Brandão, só para a gente finalizar o assunto aqui do Dash, pode voltar Claro. ali na tela inicial. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, ele não é cliente on processo ainda. Ele queria entender o comportamento aqui daquela última opção aqui, ó, falha no envio de e-mails, aí nas prioridades. Tá bom. Perfeito. A falha no envio de e-mails, pessoal, ela é um dado que aponta, vamos supor que eu tenho uma tarefa de folha de pagamento para enviar para o meu cliente, concluí, anexei todos os documentos dentro dessa tarefa do processo, enviei, disparei o e-mail ali para o meu cliente. Por algum motivo, o usuário, né, do meu cliente ali, ao invés dele receber o e-mail, lá o provedor dele recusou o nosso envio. Seja por motivo de que identificou como spam, ou então ele estava com a caixa de entrada cheia naquele momento, ou então estava com recusa de aviso de férias, por exemplo, no e-mail dele cadastrado, então ele não recebeu o e-mail naquele momento. Todo erro de e-mail que a gente tenta enviar e o usuário final não recebe, a tarefa é apontada aqui no falha no envio de e-mails. Tá? Então, esse alerta aqui ele é bem importante também. A gente usa ele sempre com base nos últimos 30 dias, então até a gente tem uma tooltip aqui indicando isso, que é toda tarefa que tentou enviar um e-mail para o cliente não recebeu esse e-mail que a gente tentou enviar, o cliente, né, o e-mail dele final recusou esse envio, a gente aponta aqui na tarefa também, aqui no dashboard, para que vocês possam acessar aqui esse aviso, ser direcionado para a tela de tarefas, e lá vocês conseguem identificar qual foi o cliente ou qual foi o e-mail que fez essa recusa. E daí vocês podem tentar reenviar pelo próprio processo esse e-mail para ele, ou também fazer uma chamada, ligar para ele, mandar mensagem ali pelo Messenger para ele, informando que tem um documento ali que vai vencer, né? Tem um documento que ele precisa fazer o pagamento, ele precisa baixar, e só que o e-mail dele está recusando. Então a gente tem esse alert ali dentro do processo. Acho que vocês têm mais alguma dúvida aí, Roger? Não, acho que pode seguir, Léo. Tem mais algumas aqui, mas a gente faz ali no final. Não, tá? não, perfeito, tranquilo. Tá, então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, esse primeiro ponto, como eu comentei, a parte inicial foi o dashboard em si, né? Nós no começo do ano a gente reformulou ele inteiro ali, deu umas mexidas, colocou funções novas como a porcentagem, essa função de usuário sem cliente, tá? Uma visão bacana aqui para gerente e para usuário, essa lista aqui de departamentos na lateral, que eu não comentei muito, aqui para o administrador ela vira todos os departamentos, né? Então a gente tem uma base aqui basicamente de todos os departamentos que o administrador cuida ali do escritório, mas se ele for gerente ou usuário, ele consegue visualizar já um compilado aqui. Tá? Então, se o usuário ele tem tarefas de mais de um departamento, ou o gerente cuida de mais de um departamento, ele já tem essa visão compilada aqui de todas as tarefas que estão geradas ali no departamento deles, ou sob responsabilidade dele, na visão principal do dashboard também. Tá bom? Dito isso, vamos ali para a sequência, né, das melhorias que a gente lançou esse ano. Então, a gente teve aqui, depois das mudanças no dashboard, o dashboard de calendário, que talvez junto com a próxima que eu vou mostrar, que é o permissionamento, tenha sido as melhorias mais solicitadas aí nos últimos 2 anos dentro do processo, tá, pessoal? Que é um dashboard para basicamente vocês poderem acompanhar o vencimento das tarefas pela data legal, pela data meta, a porcentagem de conclusão ali que vão vencer num dia específico do mês. Tá? Era uma visão que faltava realmente para dentro do processo, e nós lançamos ali no finzinho do ano passado esse dashboard novo, e no comecinho desse ano a gente finalizou de fato o desenvolvimento dele, né? Então hoje, acessando aqui pelo próprio dashboard, vocês têm uma visão de todos os dias aqui do mês, né? Então dá para ver tanto na visão mensal quanto na visão semanal aqui o dashboard de calendário, e vocês conseguem ir acompanhando por dia quais departamentos têm tarefas vencendo, quantas tarefas vão vencer desse departamento no dia específico. Vocês conseguem acompanhar aqui
Então, vamos supor que amanhã, que é sexta-feira, eu sei que o fiscal aqui tem 6 tarefas vencendo, eu consigo clicar aqui nele e abre essa modal indicando quais são essas tarefas que vão vencer. Então, eu sei que tem 3 EFDs que vão vencer amanhã e 3 diferencial de alíquotas aqui também que vencem amanhã e eu preciso estar concluindo. Tá? Da mesma forma como a tela de listagem, se eu clicar aqui na tarefa, eu vou ser direcionado lá para a tela de tarefas também do processo com as tarefas, né, que estão geradas para esses clientes e quais clientes têm essa tarefa gerada. Tá? Então, hoje a gente consegue já pelo calendário fazer esse controle diário, assim, antecipar possíveis problemas, ou então verificar pelo calendário se no dia se ficou alguma tarefa em atraso dos dias anteriores, sem necessariamente entrar na tela de tarefas e ter que fazer algum filtro, fazer alguma busca lá pela listagem. A gente consegue vir por aqui direto e já saber que na segunda-feira aqui a tarefa de teste aqui, duplicidade, tem uma tarefazinha em atraso. Tá? Então, clicando aqui, mesmo comportamento, né? Clicando aqui, eu sou direcionado para a tela de tarefas com a listagem já do filtro aplicado para essas 31 tarefas. Tá? Uma informação bacana que a gente tem aqui no calendário é que além de visualizar pela data meta, né, que é a data basicamente que rege hoje o 11 processos ali, que é a data que o escritório tem para estar entregando aquelas guias, não necessariamente a data legal dela, né, a data que o escritório estipula antes do vencimento das guias para entregar aquelas tarefas, nós temos também a data legal das tarefas para serem controladas. Então, aqui pela data legal, eu consigo verificar se já tem alguma tarefa gerando multa, ou se tem alguma tarefa próxima de gerar multa aqui para vencer. Né? Então, aqui analisando no dia 6 mesmo, eu tenho aqui 3 tarefas aqui, 2 departamentos. Eu sei que na sexta-feira que vem aqui o contábil tem 16 tarefas para estar entregando e ainda não entregou nenhuma. Então, eu consigo visualizar quais dessas tarefas aqui que estão geradas, que precisam ser concluídas ali até o prazo. Tá? Então, eu tenho todo esse controle aqui, tanto pela data meta quanto pela data legal das minhas tarefas, além das visões mensais e semanais também, que a gente possui aqui dentro do calendário. Ô, Brandão, essa tela que está mostrando aqui está na visão de usuário, né? Não está nem na de gerente nem administrador, né? Só para Essa aqui é toda a visão de administrador. Ah, tá, administrador. Tá. Isso, não de administrador. Pessoal, algumas pessoas que perguntaram se na visão de administrador eu consigo fazer os filtros que a gente consegue lá no outro dashboard. Não, ainda não, tá, pessoal? Até um ponto. Nesse momento, o dashboard de calendário ele ainda não recebe filtros. Tá? O que a gente consegue filtrar nele, entre aspas, é o estilo de visualização dos dados, né? Então, data meta, data legal, visão semanal e visão mensal. A ideia é que, como evolução do calendário, a gente coloque alguns filtros disponíveis para poder filtrar, seja por departamento ou por colaborador. Basicamente, os filtros que a gente tem ali na tela de dashboard principal, a gente traga alguns desses filtros para cá também, para poder ter esse controle. Mas hoje a gente ainda não tem, tá? Hoje a única diferença, hoje a gente não tem diferença visual de administrador, gerente e usuário para o calendário. A única diferença é quais dados são exibidos. Então, o administrador e o gerente vai sempre visualizar tudo dos departamentos que estão vinculados a ele, né? Então, independente de quem seja o responsável pela tarefa, eu tenho a visualização aqui de todos os dados e o usuário só visualiza as tarefas dele que ele é responsável. É basicamente essa a diferença hoje do calendário. Perfeito. Beleza? Tem mais alguma dúvida aí, Roger, do calendário? Pode seguir, podemos seguir. Aí no final a gente responde aquelas perguntas que o pessoal está perguntando bastante sobre a integração, enfim, mas a gente responde no final para todo mundo. Não, perfeito, então, pessoal. Então, seguindo aqui, pessoal, como eu comentei, o calendário era uma das solicitações mais pedidas ali pelos nossos clientes, mas não superava a solicitação que a gente tinha de permissionamento dentro do processo. Essa aqui era disparado a solicitação a melhoria com mais solicitações que a gente tinha no último ano. No comecinho do ano a gente começou a desenvolver ela, lançamos ela faz 2 meses, 3 meses ali, meados de final de junho, julho, mais ou menos, tá? Que basicamente, pessoal, o que é o permissionamento do Processos atualmente? Ele permite que um usuário ou um gerente possa ter acesso à tela de configuração de telas específicas que eu desejo dar para ele. Então, hoje, dentro do Processos, vou mostrar aqui para vocês. Hoje, dentro do processo, a gente tem a tela aqui do Configure.
E essa listagem aqui de itens, ela traz basicamente toda a configuração do sistema, né, de forma separada aqui. Antigamente, somente o administrador tinha acesso a essa tela. Hoje, eu consigo permitir que um funcionário meu tenha acesso a algum dado específico dessa tela aqui, quando eu coloco a permissão para ele. Então, por exemplo, vou entrar aqui no cadastro de funcionários, vou pegar um usuário aqui, então, eu vou pegar aqui a Gabriele, que eu sei que ela é a usuária do sistema, então ela não tem acesso à tela de configurações. Quando eu venho aqui em permissões, eu posso liberar para ela ou todas as permissões, da forma que está aqui, né, para ela poder ter acesso a todos os itens ali do menu configure, ou eu posso dar para ela aqui só, por exemplo, a tela de acesso de clientes. Então, quero que ela visualize ali os clientes, quero que ela possa editar, ou então quero que ela só possa visualizar a tela de clientes ali, porque ela não vai poder editar nenhum dado, mas ela vai poder acessar ali o meu menu de configuração de clientes para poder ver o cadastro desses clientes, né? Então ela precisa às vezes ter acesso ao CNPJ dos clientes, acesso a um dado mais específico ali cadastrado dentro dos meus clientes. Então eu posso permitir que um usuário ou que um gerente tenha acesso a partes da configuração sem precisar liberar para ele o acesso completo, tá, pessoal? A ideia do permissionamento até é que a gente comece a colocar outras coisas, comece a entrar em umas partes mais minuciosas do sistema, de fato, para poder ir liberando aos poucos para os usuários, tá? Mas essa primeira versão, ela já contempla toda a parte de configuração do sistema. Então, todos os itens ali dentro do menu configure, eles já estão disponíveis para que possam ser liberados para os usuários, além dos serviços aqui de relatórios e documentos e da circular aqui em cima no processos. Legal, acho que isso realmente era uma melhoria bastante solicitada por vários clientes e até para conseguir restringir, enfim, alguns acessos que realmente são na visão de administrador, né? Então, foi uma primeira versão, como o Breno falou, e a tendência é depois a gente destrinchando mais possibilidades aqui dentro do permissionamento. Isso. Não, perfeito. Não sei se gerou alguma dúvida específica sobre esse item, Roger. Aqui do permissionamento, não, tá, Breno? Tá bom. Não, perfeito. Então, seguimos aqui, pessoal. Como eu comentei, além do permissionamento, além dessas grandes melhorias que a gente colocou, né? Então, permissionamento, as alterações visuais ali do dashboard com algumas melhorias, o próprio dashboard de calendário que a gente colocou no sistema, nós disponibilizamos ali dentro do sistema algumas melhorias menores que a gente achou pertinente comentar hoje, que são mais impactantes ali na plataforma como um todo, tá? Que basicamente algumas melhorias no próprio Express, principalmente o Express, quando a gente fala, é mais reconhecimento dos arquivos, né, a validação dos arquivos, o reconhecimento deles, que basicamente a gente melhorou a performance e os dados que ele faz a leitura. Então, a gente teve o caso do, se não me engano, FGTS Digital, que foi um documento que teve a modificação ali lá por volta do mês 3, mês 4, se eu não me engano, onde o FGTS ele passou a ter só a raiz do CNPJ e não mais o CNPJ por completo. Então a gente lançou essa melhoria ali logo na sequência ali do lançamento do documento. Então todo documento que ele traga agora apenas a raiz do CNPJ, a gente já consegue reconhecer aquele cliente corretamente também, mesmo ele estando com o CNPJ inteiro cadastrado dentro do processo. Colocamos 3 formatos novos de data também, lá na configuração dos templates, que era algo que os clientes pediam bastante para a gente. E melhoramos a performance no reconhecimento dos arquivos. Então, a gente já reconhecia no passado alguns documentos em imagem, documentos em PDF, nós só melhoramos esse procedimento, né, esse reconhecimento dos arquivos ali, tanto de uma forma que ele consiga reconhecer mais arquivos, quanto na velocidade que ele faz esse reconhecimento. Nós otimizamos ali a performance dos arquivos dentro do Express. Além disso, na própria tela de tarefas ali do Processos, a gente também subiu algumas atualizações, entre elas um filtro por data legal, né? Igual eu comentei com vocês que tem no calendário, agora tem também na tela de tarefas. Antigamente tinha só, se eu não me engano, o filtro de data meta e o filtro de competência lá na tela principal das tarefas. Colocamos o filtro de data legal.
lançamos recentemente a aprovação em lote, dentro ali da tela de tarefas do processos, e também a conclusão de tarefas em lote para tarefas que não dependam de arquivos, tá, pessoal? Essa é uma informação importante. Então, passar aqui para vocês só essa questão que eu comentei. O do Express não tem muito o que mostrar, porque foram muito mais melhorias performáticas, né? Não teve alterações em tela para isso. Porém, aqui tanto na alteração de status, então, eu consigo alterar aqui tarefas em lote para o status de concluída. Então, a gente apresenta aqui, ó, nesse caso aqui, ó, serão concluídas 0 tarefas de 10 selecionadas, porque quando eu volto aqui na minha tela de tarefas, essas tarefas aqui, elas têm uma guia pendente. Então, eu não consigo concluir em lote tarefas que contém, né, documentos pendentes para enviar, porque o sistema entende que para eu poder concluir essa tarefa, eu preciso enviar ou então desconsiderar esse documento. Tá? Então, eu consigo concluir tarefas em lotes que não tenham documentos pendentes e também consigo aqui aplicar um filtro aqui dos últimos meses para a gente pegar as tarefas pendentes de aprovação. Mas aqui, ó, eu tenho 2 tarefas aqui pendentes de aprovação. Eu consigo agora aprovar essas tarefas em lote também. Caso eu tenha mais, né, tarefas, consigo vir aqui, alterar para aprovadas. Coloco a justificativa aqui nelas. Pronto, minhas 2 tarefas foram aprovadas em lote aqui dentro do processo. Tá? Ah, quero visualizar depois elas, quero buscar ali o que foi concluído, né, quais foram feitas, eu consigo visualizar aqui as aprovações que foram feitas nelas. Então aqui, ó, consigo visualizar as aprovações que foram feitas nelas e já a justificativa que eu coloquei também para poder fazer essa aprovação em lote. Tá? Aqui, mesmo formato, a gente tem, conforme se a gente tiver mais de 10, 15, 20 tarefas ali pendentes, a gente consegue fazer essa aprovação ali em lote de todas elas, tá bom? Voltando aqui, tá? Não sei se tem alguma dúvida, Roger, do pessoal sobre esses itens, mas Não, creio que sobre não. isso, acho que podemos seguir. Perfeito, pessoal. Então, pessoal, basicamente, eu passei aqui um pouquinho dos principais itens que a gente lançou nesse último ano, tá? Por enquanto, ainda tem um restinho de ano aí para a gente está preparando algumas novidades a mais para vocês, tá? E dessas novidades a mais, tem um item ali que os clientes pedem bastante, que todo mundo costuma comentar em algumas reuniões e tudo mais, que são os fluxos de tarefas do processos. Tá? Basicamente aqui a gente tem 2 lançamentos prévios para dentro ali do Synergy, que é um novo layout de configuração dos fluxos de tarefas e também um dashboard de Kanban lá para dentro do dashboard do processos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma prévia, eles ainda estão sendo finalizados ali pelo time técnico, como eu comentei. Então, mostrar para vocês uma prévia de como ficou, de como está ficando, né, essa nova configuração. Basicamente, a tela de configurações do novo fluxo, ela mudou nesse momento inicial mais o layout dela de configuração. Então, hoje a gente tinha ali dentro do processo aquela questão de criar etapas e ter que ficar alterando pelas setas etapas ali dentro da configuração, né, de ter que colocar as tarefas ali de uma forma mais rústica, por assim dizer, um pouquinho mais delicada as configurações. Já nesse novo layout do fluxo, vocês vão poder arrastar as etapas de um lugar da etapa 1 lá para a etapa 3, da etapa 4 lá para a etapa 5, para poder fazer as configurações. A mesma coisa as tarefas, não vai precisar ficar adicionando tarefa por tarefa dentro das etapas. Se você viu que você cadastrou uma tarefa na etapa incorreta, você consegue só arrastar depois a tarefa para a etapa correta também ali, para ir reposicionando elas. Tá? Demos uma mudada boa no visual de fato, então ali na parte de responsáveis, de aprovadores também por esse fluxo, tá? Para poder na parte organizacional ali ter uma melhor didática e uma forma mais prática de configurar de fato os fluxos de tarefas ali dentro do processos, tá? E a nova parte da visão de gestão desses fluxos, porque não adiantava a gente só mexer na parte de configuração dele
sendo que ainda não dava para ser gerido, né? A gente não conseguia visualizar direito o que estava gerado. Agora nós vamos ter também a visão de Kanban desse fluxo gerado. Então, basicamente, esse dashboard de Kanban, ele vai ser acessado por dentro do dashboard principal também, igual ao calendário. A gente vai ter um botão lá do dashboard de Kanban ali dentro. Acessando o dashboard de Kanban, vocês vão conseguir visualizar um fluxo de tarefas específico ali dentro do Kanban e visualizar todas as tarefas que ele possui. Basicamente, a gente vai fazer inicialmente um compilado dessas tarefas e vai trazer para vocês todas. Então, vamos supor que eu tenho o fluxo aqui de novo cliente do escritório gerado para o mês de agosto, né? Vamos pegar um exemplo do mês passado, para o mês de agosto, e eu gerei esse fluxo para 25 clientes. Quando eu entro aqui no dashboard de Kanban, eu vou visualizar aqui todas as tarefas que estão geradas para esse fluxo e eu sei quantas vezes essa tarefa foi gerada. Então, eu sei que aqui, por exemplo, cadastro de cliente no domínio sistemas tem 25 tarefas geradas, tá? 5 delas estão abertas ainda no prazo, 19 já foram concluídas e uma foi desconsiderada. E aqui, entrada de novo cliente, tem 25 já concluídas. Mesma coisa aqui em todas as etapas, né? Então eu vou saber basicamente como que está o andamento desse meu fluxo, se tem alguma coisa em atraso, se tem alguma coisa pendente. Eu não tenho a imagem aqui, mas essas tarefas, quando você clicar nelas, vai abrir uma modal, muito parecida com que a modal lá do calendário, só que ao invés de trazer o dado da tarefa, né, que a tarefa já está aqui, vai trazer a lista de quais clientes têm essa tarefa gerada ali para vocês. Então, basicamente, quando eu clicar aqui na modal, eu vou visualizar quais são esses 25 clientes que têm a tarefa gerada. Tá? Isso para todos os fluxos. Ah, Brandão, vou conseguir aplicar filtros no Kanban? Vai. Diferente do calendário, pessoal, a gente entende que o Kanban ele necessitava de um lançamento já com os filtros para serem aplicados e para serem organizados. Tá? O que a gente fez? Vamos lançar o Kanban com 3 opções de filtros. O filtro de período, que é um filtro padrão que a gente tem no sistema. Tá? Então, o filtro de período, por padrão, ele vai vir sempre no mês atual, já aplicado. O filtro de clientes, então, se você quiser ver o fluxo de tarefas de um cliente específico, você pode filtrar o cliente ali direto na tela do Kanban. E o filtro de usuários, que nada mais é um filtro de responsáveis ali. Então, você quer ver as tarefas de um usuário, de um responsável específico. Você clica aqui, você seleciona o filtro, vem para a tela do fluxo, você vai visualizar só as tarefas que aquele usuário em específico é responsável. Tá? Basicamente, inicialmente serão esses 3 filtros que a gente vai colocar. A ideia é que a gente vá aprimorando esse dashboard de Kanban com o passar do tempo para trazer ainda mais dados, colocar alguns dados mais analíticos nele, colocar talvez uma lista desse Kanban em forma de lista para a gente visualizar em uma outra visão também os dados do Kanban, os dados dos fluxos, né, como um todo. E também futuramente que ele redirecione para a tela de tarefas já com o Kanban, o filtro de fluxo sendo aplicado na tela de tarefas também. Tá? Agora temos várias perguntas, Brandão. Imagino. É isso que eu ia comentar, Roger. Eu vou, até antes de liberar as perguntas, pessoal, finalizar basicamente aqui, até para que a gente já libera, entra nas perguntas de fluxo e depois você entra nas demais perguntas, tá, pessoal? Inicialmente, era isso que a gente tem para apresentar nesse webinar, tá? Como o pessoal comentou no comecinho ali, é um webinar pré-Synergy. Então, o que a gente está trazendo aqui, a ideia é que todos esses itens estejam prontos para a gente apresentar no Synergy, de fazer a demonstração lá também, tirar dúvidas mais específicas para quem for participar do evento, tá? A ideia é que a gente consiga estar agregando mais ali para dentro do sistema nessa parte de controle, de gestão mesmo dos dados, tá? E pode mandar, vou deixar o Kanban de fundo aqui. Pessoal, eu vou começar com as perguntas do fluxo aqui, que tiveram bastantes, tá? E depois eu já fiz um compilado aqui das principais, aí o Brandão e o Adão aí também, a gente vai responder. Tá? Vou começar aqui pelo Thiago, sobre o fluxo. Ele questionou o seguinte, eu fiz 2 perguntas. Deixa eu voltar na outra aqui. Bom. No fluxo, ele sugeriu, na verdade, poderia ter a opção sim ou não, ou dependendo da opção, ele leva para outra tarefa, igual a um fluxo de processos mesmo.
isso está no escopo desse novo workflow? Tá no escopo, eu não lembro quem foi que perguntou, só, Roger? Thiago. Tá no escopo sim, Thiago, para o novo fluxo. A opção, basicamente as que a gente chama de condicionais, né, regras ali dentro do fluxo, ela deve ser uma opção lançada após o Synergy, tá? Ela não, essa função de condicionais aí, de regras, ela não deve vir pro Synergy em si, mas é uma função que ela deve vir na sequência ali com uma forma de melhoria para esse novo fluxo, tá? Até para explicar um pouquinho por que a gente não colocou nesse escopo inicial. O nosso fluxo antigo, ele era muito defasado, tanto a forma de configuração quanto o próprio layout dele, mas principalmente a forma de configuração. Então, com esse novo layout, a gente alterou os projetos e a gente consegue colocar essas opções dentro desse novo fluxo inicialmente. Porém, a gente precisa dele pronto primeiro, para depois acrescentar as regras ali, as condicionais. Tá? Então, como a gente está finalizando a criação desse novo layout, dessa nova estrutura, após ela estar pronta, a gente deve entrar mais nesse ciclo de regras de fato, né, de colocar essas condicionais para dentro do sistema. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Danilo. No fluxo de tarefas, poderemos copiar para montar outro fluxo? Sim, Danilo. A ideia é que a gente coloque na configuração do fluxo o botão de duplicar, igual a gente já tem na tela, na configuração de tarefas, na configuração de ordens de serviço. A ideia é que o fluxo de tarefas também possua essa mesma opção. Mais uma aqui. Vou conseguir colocar tarefas recorrentes no fluxo de tarefas? Não, pessoal. Esse é até um ponto que eu acho que eu não comentei, né? Mas aproveitando a pergunta, o que a gente fez foi isolar as tarefas de fluxo das solicitações / ordens de serviço que a gente tem dentro do Processos, tá, pessoal? Para quem já utiliza o Processos ali, sabe que hoje um fluxo ele precisa ser montado por ordens de serviço diretamente. Porém, isso não vai ser mais uma verdade nesse novo fluxo. A gente vai isolar, então a gente criou tarefas de fluxo de tarefas de fato. Tá? Então, vai ter 3 formatos de tarefas dentro do Processos agora. As tarefas recorrentes, as solicitações de serviço e as tarefas de fluxo. As tarefas de fluxo vão ser algo exclusivas para o fluxo de tarefas. A montagem dela, toda a configuração. Eu acho que eu já comentei, mas se não, o fluxo de tarefas ele pode ser recorrente. Tá? Ele vai ser gerado todo mês ali de forma recorrente, porque isso envolve a recorrência do fluxo. Mas o que monta ele serão as tarefas de fluxo de tarefas específicas agora. Beleza. Tem outro questionamento aqui, Brandão. No fluxo, será possível notificar outro colaborador, sendo que a etapa posterior para ele estará... Não. Sendo que a etapa posterior ele estará responsável? Não sei se eu entendi direito, Roger. Por Quer só exemplo, assim, repetir? eu concluo a primeira parte aqui do fluxo, depois o responsável é você. A gente vai disparar alguma notificação para tu estar ciente que eu já terminei aqui minha parte? Nesse primeiro momento, não, tá? Essa é uma melhoria que a gente até já deu uma estudada nela, tem algumas solicitações para ela, não tem muita, mas tem algumas. A gente deu uma analisada nela, mas nesse primeiro escopo do lançamento, a gente não deve ter nada de notificações automáticas entre uma etapa e outra de forma interna, tá? Acho que para finalizar aqui do fluxo, tem uma pergunta aqui do Mark. Os fluxos já existentes serão importados para o novo modelo? Sim. Foi quem que perguntou? Mark? Mark, isso. Tá, perfeito, Mark. Sim, tá? Tanto os fluxos quanto as tarefas que hoje tem a flag, né, disponível apenas para fluxo de tarefas, serão importados essas tarefas, né, que tem a flag, já vão se transformar automaticamente nas tarefas de fluxo, que é esse novo formato, e a ideia é que os fluxos de tarefas já criados também vão para passem aí para esse novo formato de forma automática também. Enquanto a gente estava respondendo, apareceram mais várias perguntas aqui do fluxo, mas acho que a última agora é para nós finalizar a parte de fluxo e partir para as outras perguntas. Pergunta aqui do Luciano. No fluxo de tarefas, é possível um usuário iniciar com suas demandas e depois transferir para outro usuário finalizar? Sim, sim.
é possível fazer a transferência das tarefas normais, normal ali, né? Então, se ele fez uma parte das tarefas ou uma parte, se ele concluiu 2 tarefas e quer passar as demais para um outro colaborador, ou se ele fez parte daquela tarefa e quer passar para outro colaborador finalizar, ele consegue transferir diretamente na tela de tarefas ali a responsabilidade. Perfeito. Aí o pessoal também está aprendendo prazo, né? Acho que vai ser ali durante outubro, no Synergy, a gente fazer a liberação já em produção ali desse novo fluxo. Mas como o Brandão também citou, a gente vai continuar trabalhando nele para trazer mais algumas funcionalidades ali para também estar agregando aí no novo fluxo de tarefas. Exato. A ideia do fluxo é que a gente continue trabalhando nele, pelo menos nesse momento, até o finalzinho desse ano. Tá? Então, mesmo que essas entregas que eu passei para vocês, elas estão programadas para o Synergy, de fato, então o Kanban, que é essa primeira etapa do fluxo, após o Synergy a gente ainda deve continuar desenvolvendo e evoluindo essas configurações. Uma pergunta ali que o pessoal fez bastante durante a apresentação, o Brandão, até aqui tem do Anderson, da Yasmin. A questão ali dos empresas matrizes e filiais que tem a mesma razão social ou nome fantasia, para fazer o detalhamento ali quando faz o envio do e-mail da conclusão da tarefa. Se a gente tem alguma melhoria aí programada para essa questão das matrizes e filiais, a gente conseguir diferenciar ali no envio do e-mail. Tá. Diretamente no envio do e-mail ainda não, tá, pessoal? Mas nós já estamos trabalhando em algo para poder solucionar essa questão, que é, hoje dentro do domínio ali, dentro do Onvio, existe o campo apelido para essas empresas, né? Primeira coisa que a gente está fazendo, que já deve estar para sair, na verdade, é vincular esse campo apelido ao que era o nome fantasia dentro do processo, que virou apelido agora. A gente vai vincular esses dados do Onvio ali, do contábil, para dentro do processo. Esse é um primeiro passo. Então, todas as empresas que têm o campo apelido lá preenchido dentro do contábil, né, dentro do Onvio, vão ter esse campo preenchido dentro do processo também. Assim que a gente fizer isso, a gente deve começar a trabalhar em algo para poder fazer a alteração de fato do dado que é enviado tanto na conclusão do e-mail quanto nos demais e-mails que a gente tem no processo, para que vocês possam enviar de fato ou escolher, né, se vocês querem enviar o nome da razão social ou o nome ali, o apelido daquela base, daquela empresa. Perfeito. E aí, acho que a pergunta mais feita aqui de todas foi, aqui eu vou fazer um geral, sobre as integrações, tanto entre portal do cliente, processos, processos e Messenger, como é que estágio que está, o que a gente já tem planejado aí para o futuro. Tá, bom que o Adão apareceu aí. O Adão entrou para responder a pergunta. Então, eu já estava prevendo aqui. Bom, pessoal, é algo que a gente realmente deixou de lado aí nos últimos momentos, tá? Essa questão da integração, mas que a gente gostaria de pegar muito forte nos próximos meses, né? Então a gente acha que tem uma das campeãs aí, que é o envio dos documentos, das conclusões de tarefas via WhatsApp. É algo que a gente vai olhar com muito carinho e pretende aí fazer um roadmap legal aí, melhorando esses pontos de integração. Não só esse, com a integração com o Messenger, mas também dar uma olhada naquela questão da integração com o contábil, dar uma melhorada, trazer um feedback melhor aí do que foi ou não concluído via integração, mostrar quando ocorrer, de uma forma um pouco mais clara, quando ocorrer erros e tudo mais, tá? Então é algo que a gente vai estar sim dando uma atenção bem grande aí nos próximos meses e quem sabe a gente vai ter novidades logo em breve, tá? O pessoal já está pedindo agora aqui, o Breno apresentou um novo fluxo, para integrar as ordens de serviço lá do portal do cliente com o novo fluxo de tarefas aqui do Gesta, não, do OneProcess. Então, a gente já deixa anotado aí para avaliar no roadmap de produto. A gente já tem mapeado algo parecido com isso aí, não para o fluxo em si, mas para a gente poder integrar as solicitações de serviço, né? Até um item bacana foi que a gente atualizou esse nome dentro do processo já pensando nisso. Antes a gente chamava de ordens de serviço dentro do processos ali, essas tarefas. A gente alterou já a nomenclatura para solicitações de serviço, já para ter essa compatibilidade. E a ideia aí é que num futuro próximo, não tão próximo talvez, mais próximo, a gente tenha essa integração também.
Isso, segundo esse ponto, né, Brandão? Na verdade, a gente está fazendo o quê? Transformando ali o que a gente tem hoje de Messenger em atendimento. E com isso ali a integração, a gente vai conseguir aproveitar a integração que o Messenger tem para abrir as ordens de serviço lá para processos, né? A gente vai conseguir também quando as solicitações do portal estiverem ali dentro. Então a gente está construindo um módulo de atendimento bem bacana. E quando provavelmente aí no fim do ano, quando esse módulo tiver concluído, a gente vai conseguir de uma forma mais fácil entregar ele junto com o processos, né? E as ordens de serviço ali todas integradas normalmente. Perfeito. Aí de graça vocês receberam o spoiler do Messenger ainda, pessoal. Exato. Vai ter mas a gente vai fazer outro webinar aqui do Messenger. Mais detalhes no Synergy, né, Sil? Isso aí. O pessoal também perguntou bastante se o evento fica gravado depois para assistir. Sim, ele está sendo gravado. Depois vai ser disponibilizado aí para vocês. A gente vai baixar aqui, fazer as edições necessárias e manda para vocês por e-mail. A Náshila, que está comandando esse webinar aqui, né? Ela vai enviar para todos os participantes e também aqueles que não conseguiram participar para ter acesso. Também vou disponibilizar lá na nossa página de webinars dentro do site da Domínio. Então, vai ficar lá disponível para vocês. Isso não vai acontecer hoje, né, nem amanhã, porque a gente precisa trabalhar nessas edições, fazer todos os trâmites necessários. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Adão, Roger, Felipe? As perguntas aqui acho que a gente não conseguiu responder todas, mas as principais aqui que a gente conseguiu dar um parecer para os clientes. E tem muitas perguntas também, né, que meio parecida que vocês, né, o Roger compilou ali e levou aí para tirar as dúvidas. Então é isso, né, pessoal? Vocês viram aí tudo que o Felipe, o Roger e o Adão trouxe aí para vocês de informações dessas novidades, dessas melhorias, apresentou como vai facilitar realmente aí o dia a dia. Trouxeram também aqui as novidades que eles estão trabalhando ainda, né? E muitas, né, a gente não pôde abrir muito aqui, a gente vai levar lá para o evento do Synergy, por isso, então, eu digo, é importante a participação de vocês lá para esse evento, vai ter muita coisa nova, muita coisa boa realmente para vocês aí que são nossos clientes. Agora, agradeço a todos vocês, né, que esteve presente conosco até esse momento, agradeço aí novamente a participação do Adão, do Roger, do Felipe, que prepararam todo esse encontro, essas informações, que, como eu falei, é muito importante aí para o dia a dia da contabilidade, vamos dizer assim, né? E eu passo aí para o Felipe, para o Roger também, para o Adão fazer as considerações finais. Eu acho que agradeço todo mundo que participou aí do evento. Algumas pessoas até botaram algumas reclamações e eu já deixei anotado aqui para entrar em contato, enfim, dar uma avaliada depois mais de perto, enfim, com aqui uma análise de CX de suporte, mas acho que seguimos aí, né? Então, agradeço também a participação do Brandão e do Adão aí no evento. Tá no mudo. Está mutado, Adão. Perfeito. Agradecer a oportunidade também, né, da Sil ter convidado a gente, agradecer os clientes aí pela participação e ao Brandão por ter trazido essas novidades para a gente. Boa. Eu agradeço também a presença de todos ali, vi que a audiência hoje teve bastante gente ali conosco hoje. Gosto de fazer esses webinars porque dá esse contato mais com os nossos clientes ali, então essa atualização. E agradeço só a presença de todo mundo ali, agradeço o pessoal ali pela ajuda, o Adão e o Roger ali pelas perguntas, e você também, tá? Pois é, então a gente fica agora, né? Daqui a pouco vocês vão receber mais informações aí sobre o novo webinar, né? Que é sobre o OnView Message, que o Roger comentou também que a gente está preparando aí para levar para vocês. Então, em breve vocês vão receber os convites do OnView Message para saber também aí das novidades que foram aplicadas e o que está por vir também. Pessoal, muito obrigada e um bom final de tarde aí para todos.
e até o próximo encontro. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.